Você tem medo de se tornar vegetariano por receio de que comendo apenas alimentos de origem vegetal não vai ser suficiente para saciar a sua fome? Não vai ser suficiente para te sustentar? E você tem medo de se sentir fraco, mole? Você tem esse medo? Ou você conhece alguém que tem esse medo? Então assiste esse vídeo até o final, porque eu vou te mostrar como você pode fazer a sua transição alimentar sem sentir moleza, sem sentir fraqueza, sem sentir fome. Pelo contrário, desfrutando de uma alimentação saudável. Então vamos lá! Olá, olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal no YouTube. Se você está chegando agora, se você é novo por aqui, se você ainda não me conhece, não conhece o canal, já chega chegando, já se inscreve no canal para você não perder nenhuma notificação das vezes que a gente posta, que a gente sobe um vídeo por aqui, tá certo? E me ajude compartilhando esse material para que mais pessoas tenham acesso a conteúdos de saúde e bem-estar, qualidade de vida e nutrição. E já aproveita e curte esse vídeo também, que você sabe que é super importante. O YouTube nos ajuda a patrocinar o nosso conteúdo quando nós curtimos o vídeo. Então curta aí, por favor. Já curte logo para você não se esquecer de curtir depois, tá bom? Então vamos ao assunto dessa semana. Bem, o assunto dessa semana é bastante comum, eu ouço bastante e realmente preocupa muitas pessoas, não é? Será que eu vou ficar fraco? Eu já tentei, Sara. Eu já fiquei alguns dias sem comer carne e realmente eu fiquei fraco. Realmente eu passei fome. A minha saciedade durou muito pouco tempo e eu não consigo ficar sem comer carne. Será? Hoje eu vou te mostrar alguns motivos pelos quais isso pode acontecer e como que a gente pode evitar todas essas sensações, ok? Então, em primeiro lugar, nós temos o aspecto emocional, o aspecto cognitivo, que de fato, muitas vezes, essa sensação de que não vai ser suficiente, comendo apenas vegetais e que se eu não comer carne eu vou passar fome, isso pode ser apenas um preconceito de ideias que nós temos desde muito tempo, desde a infância. Talvez os nossos pais nos diziam isso, a nossa mãe, a tia dizia isso: menino, você tem que comer carne para ficar forte, você tem que comer carne para crescer saudável, né? Porque senão você vai ficar anêmico, senão você vai ficar mole, assim por diante. Os antigos repetiam muito essa frase, né? Então, às vezes nós crescemos carregados de preconceitos, de ideias equivocadas a respeito disso. Então, às vezes é difícil, né, de deixar o consumo da carne, porque justamente nós pensamos que isso realmente vai acontecer. Nós pensamos que se a gente não comer carne, a gente vai ficar fraco, não vai ser suficiente aquele alimento. Então, muitas vezes não passa de ideias pré-estabelecidas que a gente precisa quebrar, né? Preconceitos que a gente precisa romper um pouquinho e se permitir pensar de uma forma diferente. Mas o segundo aspecto, ele entra justamente no aspecto fisiológico, porque de fato muitas pessoas, quando deixam de comer carne, sentem sim fraqueza, fome. E eu vou te explicar por que elas podem sentir essas sensações. Dois motivos. A primeira razão, o primeiro motivo é que, infelizmente, a base da alimentação ocidental é rica em alimentos refinados. Exatamente. Então, o indivíduo deixa de comer carne, mas continua consumindo uma alimentação rica em carboidratos refinados, brancos. Então, arroz branco, macarrão branco e outros farináceos brancos. A questão é que os carboidratos refinados, que lhes foi quitado as fibras, são rapidamente digeridos e absorvidos. Rapidamente aquela glicose entra na corrente sanguínea, produzindo até picos glicêmicos, o que não é legal porque sobrecarrega o nosso pâncreas. Agora, o alimento integral, original, assim tal qual Deus criou para o nosso consumo, ele é digerido de forma lenta e progressiva. A digestão desse alimento vai acontecer de forma muito mais eficiente e a sensação de saciedade vai durar por muito mais tempo.
Então, o que acontece com esses indivíduos que deixam de comer carne e sentem fome, se sentem fracos, não é pela falta de carne, mas é pela falta de fibras na alimentação. Então, se você consumir suficientes cereais integrais, se você consumir suficientes leguminosas, grãos, feijão, grão de bico, ervilha, lentilha, na sua refeição, que tem bastante fibras, esses grãos têm bastante fibras, se você consumir bastante saladas e legumes cozidos, olha, eu deixo um desafio para você, que se você realizar essa alimentação completa e ainda assim sentir fome antes das 5 horas, vem aqui embaixo desse vídeo e comenta, porque eu tenho certeza que se você comer com todas essas proporções suficientes, você não vai sentir fome. A segunda razão, o segundo motivo que também está relacionado à fisiologia, que faz realmente as pessoas sentirem fome, é que elas não comem quantidade suficiente de comida. Há muitas pessoas que, por buscar emagrecer, por medo a engordar, acabam comendo pouquinho. E claro, é importante a gente reduzir a quantidade de comida, se é que nós estamos comendo muito, se é que nós estamos sobrecarregando o nosso estômago. Mas nós não podemos reduzir a quantidade de comida a menos do que nós realmente precisamos, tá certo? A gente tem que se lembrar que esses alimentos, quando vegetais, integrais e naturais, eles têm pouca carga calórica. Então, esses alimentos você pode consumir em mais volume sem ficar com tanto medo a engordar. Combinado? Então coma a quantidade de alimentos suficientes para saciar a sua fome. É claro que você não vai sobrecarregar o seu estômago, é lógico, mas é importante sim comer uma quantidade bacana, suficiente para poder preencher o seu estômago. Que não fique cheio e estufado, mas que fique confortável. Essa é a palavra adequada para você levar para suas refeições. Coma até que você se sinta confortável, tá certo? Bem, essas foram as dicas de hoje, espero que vocês tenham gostado. Então, se você se permitir quebrar preconceitos que você tem estabelecidos, se você aumentar o consumo de alimentos integrais, antes mesmo de quitar o consumo das carnes, e se você começar a consumir um volume adequado de comida que você precisa para se sentir saciado, eu tenho certeza que você não vai sentir fome antes de pelo menos 5 ou 6 horas. É isso aí, eu espero que você tenha gostado e eu te espero semana que vem com mais vídeos aqui no nosso canal, às quartas-feiras, às 7 da noite. Um abraço e até mais!